Fala, Render People! Nesse vídeo de hoje você vai entender alguns dos conceitos que, olha, são os mais importantes para se alcançar o render realista. Então, se você trabalha ou quer trabalhar com arquitetura, 3D, renderização, eu arrisco dizer que esse é um dos vídeos mais importantes que você poderia assistir. Porque olha só, além de falar dos fundamentos do render realista em si, né? Esse vídeo também pode servir perfeitamente como um guia de estudos para você. Esse conteúdo fez parte aí de uma aula ao vivo que rolou com os alunos do meu treinamento completo de renderização de arquitetura, e é uma aula tão importante que a gente resolveu selecionar alguns trechos, tá? Justamente para trazer aqui para você gratuitamente aqui no nosso canal do YouTube. Então já deixa o seu like para ajudar esse conteúdo tão importante também a chegar para mais pessoas, né? E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nadinha. E se quiser conhecer também mais do treinamento e continuar estudando sobre render realista, sobre o render brabo, aprender também como viver disso, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Bora pro vídeo? Tema da aula de hoje, galera, vamos falar sobre os fundamentos do render brabo. Vamos falar de um assunto que, cara, independente se você está começando agora, independente se você já está há décadas trabalhando com 3D, esse é um assunto que a gente tem que estudar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu acredito que o módulo de fundamentos da nossa plataforma lá do MasterViz, lá da sala de aula, é o módulo mais importante que existe no curso inteiro. É o módulo mais importante. Porque se você não dominar os fundamentos, fundamento é o quê? Base, né? Tudo que você construir em cima de uma base fraca desmorona, certo? Por que eu acredito que esse daqui é uma das aulas mais importantes? A gente fala que é uma coisa que o Ander fala o tempo todo. Isso vem desde que o Ander ele começou a compartilhar conteúdo na internet sobre renderização, sobre ArcViz. Ele fala sobre os três pilares, os três passos para se alcançar o render realista, o que a gente chama de render brabo, né? Que são os fundamentos, técnica e prática. Ele até batizou isso daqui de tripé FTP, fundamentos, técnica e prática. O que são os fundamentos? Os fundamentos é o que a gente vai falar aqui hoje, são os 7 pilares de ouro do render brabo. A gente já vai chegar nessa parte, a gente já vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, é basicamente a teoria por trás de um render brabo. Quando a gente vê imagens ultra realistas de grandes artistas, né, como o próprio Ander, como a galera do Oficina e muitos outros estúdios de 3D aí ao redor do mundo, muitos outros artistas, né, à primeira vista aquilo é só uma imagem bonita. Mas a partir do momento que a gente domina isso daqui, a gente consegue enxergar muita técnica por trás daquilo ali. A gente consegue ver que não é só sorte. O render brabo ele não é só um negócio bonito. Ele é cheio de técnica por trás daquilo. E, obviamente, para a gente alcançar esse patamar de realismo, depois a gente precisa de técnica. Para quê? Para reproduzir os fundamentos, né, a teoria na prática lá dentro do software, seja do 3ds Max, do Unreal, do D5, do Twinmotion, independente do software que você usa, desde que ele permita você praticar ali os fundamentos sem limitações, a parte técnica é justamente qual botão que eu aperto, onde fica cada função, como é que eu crio as coisas ali no 3D. E a prática é o ato de a gente fazer esse ciclo vez após vez. A gente diz que é esse tripé FTP, que o Ander chama, na verdade ele é um tripé FTPzão, porque o P, a prática, ele é muito mais importante do que todos os outros. Você precisa da teoria, você precisa da técnica, mas nada vai fazer você ser tão bom no 3D quanto praticar. Praticar. Né? Que o Ander fala que a gente é cheio de render tosco, né, dentro da gente. Então a gente precisa fazer muito render para deixar esse render tosco sair para poder começar a aparecer os nossos rendering brabos, né? Para a gente poder começar a fazer render brabo. Vamos falar um pouquinho de fundamentos. 7 pilares de ouro. O que é isso, né? Dentro dos fundamentos, se você acessar, inclusive, lá a nossa plataforma, né, entrar lá dentro do MasterViz, inclusive, se você não é aluno do MasterViz, eu recomendo muito que você entre para o MasterViz. Mas dentro do MasterViz, aqui no módulo de fundamentos, a gente tem todos esses, tudo que a gente vai falar aqui, tem destrinchado em aulas, mais aprofundado, na prática, mão na massa, tá? Mas principalmente aqui dentro do módulo de fundamentos. Esses 7 pilares de ouro é o que a gente diz que todo render brabo vai passar por essas 7 etapas. São 7 passos que vão te levar desde o zero até um render brabo. E quais são esses 7 pilares?
são referências, modelagem, materiais, composição, câmeras, iluminação e pós-produção. Esses são o que a gente chama de os 7 pilares do Render Brabo. Toda cena, por mais que você faça intuitivamente, por mais que você não domine os fundamentos, sem querer ou não, você vai passar por esses 7 pilares aqui. E a gente vai começar a falar sobre cada um deles agora. Quando a gente fala de referências, galera, por que que é importante a gente ter boas referências? Ou a gente começar todos os nossos trabalhos, independente se é uma cena artística, se é uma cena comercial para um cliente, se é para você, para o seu portfólio, por que que a gente precisa começar nas referências? Justamente porque é impossível alcançar o render realista sem ter boas referências. E 95% das pessoas, dos artistas que não alcançam o render brabo, estão errando aqui. 95% estão errando nesse ponto, nas referências. Simplesmente não tem como você alcançar o render brabo se você não usa referência. E o que é usar referências? É a gente pegar aqui algumas boas imagens de arquitetura, dar uma olhada nelas assim rapidinho e depois abrir o nosso 3D Studio Max, minimizar essa janela aqui e começar a trabalhar? Nem de longe, né? Nem de longe esse é o jeito certo de se usar referências. Por quê? Porque, cara, a gente acaba esquecendo o que a gente acabou de olhar. Então a gente precisa estar com as referências ali na nossa cara o tempo todo, né? Então a gente precisa olhar para essas referências o tempo todo. É desse jeito que a gente vai alcançar o realismo. Vamos falar sobre modelagem. O que você precisa saber sobre modelagem? Aqui eu acho que a modelagem, para quem está começando, é um grande calcanhar de Aquiles, né? Estar dentro do software, dentro do 3ds Max, olhar aquela tela e falar, cara, como eu modelo as coisas aqui? Como eu transformo um projeto em um modelo 3D? Isso pode causar um certo medo, isso pode causar até uma ansiedade, até te deixar travado se tu não tomar cuidado, né? Mas o que eu quero te tranquilizar nessa aula ao vivo aqui, nessa monitoria, é o que você precisa realmente saber sobre modelagem. Depende do que você quer para sua carreira como artista. Eu recomendo que você experimente a modelagem, passe tempo modelando, aprenda a gostar de modelar até um certo ponto. Por quê? Porque ao longo da sua carreira você pode decidir se você quer ser um especialista em modelagem ou se você quer ser um generalista. O que é um generalista? O generalista, ele é o cara que sabe fazer tudo no 3D. Eu não vou dizer que ele sabe pouco de tudo, porque você pode saber muito sobre tudo, dependendo de quanto tempo você se dedica. Mas o generalista é o cara que faz as cenas completas. É ele que modela, é ele que texturiza, é ele que finaliza as cenas, ele que ilumina, bota a câmera, tudo. Se o seu objetivo, e eu acredito que é um objetivo incomum de todos nós aqui, né, dentro dessa sala de aula, é ganhar bem com renderização, é viver de render, é empreender, trabalhar no bom estúdio, se é o que você quer, criar imagens realistas, imagens que realmente te dá orgulho de você postar e falar, cara, esse trabalho é o meu trabalho, isso aqui é o que eu amo fazer. Você tem que saber se virar. É isso que você precisa saber. Você não precisa saber tudo sobre tudo, você tem que saber se virar, porque o que importa no final é isso aqui. É esse resultado, é isso aqui ser satisfatório, ser realista, ser alinhado com o mercado. Se você modelou cada vírgula, se você modelou cada dobrinha desse travesseiro aqui, pouco importa se o seu objetivo é o plano geral da coisa, né? O que eu quero que você extraia daqui é não perca tempo indo tão a fundo em coisas que não vão te trazer muito resultado. Use o treinamento e os conteúdos do Academy para praticar e praticar muito. A gente tem muita coisa, tanto na plataforma quanto no YouTube. São coisas que exigem paciência. Por exemplo, a gente soltou um vídeo ensinando a modelar uma cadeira do Jader Almeida, né? Se eu não me engano. A cadeira Low. Cara, é um tutorial longo? É um tutorial longo. Mas não tem nada que vai te trazer tanta liberdade no 3D quanto pegar esses tutoriais e fazer e praticar. Quando for o momento de você fazer com seus projetos, com os projetos do seu cliente, você vai ver como essa bagagem ela vai fluir para você. Então não tem jeito, é se dedicar mesmo a fazer e colocar em prática. Coloque em prática. Pegue os tutoriais e faça o passo a passo. Quando você for fazer as suas cenas, você vai sentir o efeito desse tempo que você está investindo, né? Vamos falar sobre materiais, o terceiro pilar aqui do Render Brabo. Materiais é a mesma coisa de modelagem. O que você precisa saber? Você precisa saber o que são os materiais, o que são mapas,
quais são as principais propriedades de um material. Como assim propriedades, Rui? Diffuse, né? Base color, reflexo, refração, translucência, relevo, né? Bump, displacement, opacidade, os canais que tem lá no Corona Material, nos materiais do Unreal também. É disso que você precisa saber. E como, mais importante do que você conhecer esses canais, é como usar essas ferramentas para alcançar um resultado. Inclusive eu coloquei aqui algumas referências de imagens, por exemplo, a gente tem essa cena aqui, essa foto, né? Cara, olha aquele material de pedras, aquele material aqui é uma foto, então é uma parede realmente feita com pedras naturais. Como é que eu uso as ferramentas que eu tenho para alcançar esse resultado específico aqui? Esse tom de madeira que meu cliente tá fazendo aqui. Para quem tá mais tempo aí, já tá mais avançado nos materiais, cara, como é que eu posso configurar o meu color correct para as madeiras, para os tecidos, para a pedra chegar nesse tom aqui? Como é que eu posso configurar o meu multimap, o meu Corona Multimap, para que cada madeira tenha uma variação diferente desse forro, sabe? Como é que eu posso configurar um mapa de displacement, um cellular map, alguma coisa, para que esse tecido, ele passe essa sensação de ser assim, felpudo, tá vendo que ele é fofinho? Ele convida você a pisar descalço nessa cena? Como é que eu faço isso? É você dominar a ferramenta para aplicar o fundamento, né? Todos esses, galera, tudo isso que eu tô falando aqui, tem aulas lá também no MasterVis. E mais uma vez, né? A gente, para alcançar o resultado, como é que eu sei a direção que eu tenho que chegar? Usando referências, né? Usando referências aqui. E junto com os materiais, eu deixei aqui também um tópico sobre composição, que é o quarto pilar aí do Render Brabo, né? O que é composição? Não são regras de composição, tá? Regras de composição a gente vai falar em outro momento. Aqui, composição é a blocagem da cena, né? Eu até escrevi aqui, ó, popular o projeto com os assets. É quando você importa, dá o merge lá da sua biblioteca de todos os mobiliários, as decorações, paisagismo, pessoas, carros, dependendo de cena externa, né? Cena externa, cena interna. Então é você realmente pegar ali a sua cena e trazer, pô, vou trazer esse sofá, essas duas poltronas, aí eu copio a poltrona porque são duas poltronas iguais, e assim vai. Aí depois tem as decorações aqui em cima. E aqui, gente, falando sobre materiais e composição, quantas vezes você já se pegou perdendo muito tempo procurando blocos, testando combinações, procurando o caminho do projeto? Você vai lá, baixa um bloco, importa pra cena, manda um preview, vê como é que ficou, não ficou bom, vai lá, deleta o bloco, baixa outro. Quem já perdeu muito tempo com isso? Eu acho que não tem um, né, cara? Não tem um que não tenha passado por isso já, né? Confesso que eu também já sofri muito com isso. E aquela pergunta que fica na cabeça, cara, como é que eu escolho os blocos certos? Aí eu te pergunto o seguinte, se todo mundo sofre com isso, como é que alguns artistas produz uma cena desse nível aqui, uma cena de Render Brabo, em 1h30, 2 horas? Referência. Quando você olha para essas referências aqui, você consegue pegar exatamente o que você precisa fazer. Por isso que eu falei, não busque referências e depois feche o PureRef para trabalhar no Max. Ele tem que estar aberto o tempo todo. O tempo todo. Porque daí, cara, aí você pega, cara, eu preciso de uma poltrona mole do Sérgio Rodrigues, igual essa daqui. Eu preciso dessa mesa de centro, mais orgânica, nessa tonalidade. O tapete, qual tapete eu pego? Vou pegar um tapete persa? Não, vou pegar um tapete mais neutro aqui, ó. Uma trama cinza, né? A tonalidade das madeiras. Por que um empreendimento de centenas de milhões de reais que vai ser construído contrata um escritório de arquitetura e eles escolhem a poltrona mole do Sérgio Rodrigues que custa 50 mil reais para colocar nesse projeto? Porque é o público-alvo, é o mercado de alto padrão. É aqui que está a parcela que a gente quer chegar, é a parcela que a gente quer atingir do mercado de renderização, né? Do mercado de lançamentos imobiliários. Então, se você quer alcançar esse tipo de cliente, se você quer se destacar para esse tipo de estúdio que trabalha com esse tipo de cliente, você precisa estar alinhado com essa estética, né? Precisa estar alinhado com esse tipo de padrão de arquitetura, né? Então, você consumir esse conteúdo, saber quais são os principais designers de imobiliários, saber quem são os principais estúdios de arquitetura, que móveis eles estão usando, qual é o estilo arquitetônico que está mais em alta agora. Isso vai levar o teu portfólio, meu amigo, para um outro patamar. Para um outro patamar. As tuas imagens vão saltar de qualidade
de um jeito sem precedentes, assim. Agora, eu quero falar sobre os dois pilares mais importantes, os mais importantes de todo o Render Brabo, que são as câmeras e a iluminação. Tá até com uma estrelinha ali, né? E mais uma vez, gente, o que eu vou passar para você agora é um treinamento interno da Oficina 3D Studio. Um estúdio que fatura múltiplos milhões por ano, que atende os clientes mais exigentes do mercado, os maiores clientes do Brasil, os maiores clientes do mundo. Então, isso aqui é um conteúdo sério. Isso veio da prática, veio do que realmente funciona, tá? Então, quando a gente fala de câmeras, a gente tem muita coisa para entender aqui, mas eu quero passar o essencial para você poder se aprofundar depois. Por que as câmeras, elas são tão importantes? Uma grande porcentagem do sucesso do teu render vai vir das câmeras. Porque as câmeras, elas são o principal instrumento de geração de desejo que a gente tem no arquivista. Então, como assim, gente? Geração de desejo. Por que isso é importante? Às vezes a gente trabalha com 3D há tanto tempo, a gente está mais automaticamente fazendo imagens do que pensando na máquina como um todo, né? Para que serve o nosso trabalho? Para que serve o render? O render serve para vender. Se fosse para a gente resumir em uma única palavra. Serve para a gente vender. Vender o quê? Qualquer coisa. A gente pode vender qualquer coisa usando render, usando 3D. Na verdade, é o que acontece no mercado publicitário, né? Desde apartamentos de luxo até, cara, a maquiagem que você usa da tua esposa, a roupa, o tênis que você compra, é tudo 3D. Não se engane, é tudo 3D. Por quê? Porque o 3D ele serve para gerar desejo. É assim que funciona. Se a gente expandir esse tópico aqui, olha só. O ser humano, ele é emocional. Se algum produto mexer com o nosso emocional, conseguir te balançar de alguma forma, tocar num desejo que você tem ou numa dor que você tem que esse produto resolve, a gente vai dar um jeito de comprar. Quem nunca comprou alguma coisa no impulso e depois ficou procurando algum racional para justificar essa compra? Ah, não, é porque tava na promoção. Não, cara, era um negócio bom demais para eu deixar passar. Não, é que eu já tava querendo isso aqui há muito tempo, então valeu muito a pena. Quem nunca? Quem nunca comprou alguma coisa no impulso e depois teve que, cara, dar um jeito de explicar pra esposa, dar um jeito de explicar pro marido por que comprou. Por quê? Porque a tomada de decisão para comprar alguma coisa, ela acontece no emocional. O racional, ele vem depois para justificar essa compra. O racional também é importante, mas só ele não serve. Então, dentro do 3D, esse é o nosso papel. Para que o nosso cliente tenha resultado, o que o nosso cliente quer? A construtora, a incorporadora, o arquiteto, ele quer vender aquele espaço, aquele ambiente, aquele apartamento, ele quer vender o projeto para o cliente dele, ele quer vender o projeto de interiores que seja. A gente faz isso tocando no desejo do público dele. A gente está ajudando o nosso cliente a performar com o cliente dele, a gente está ajudando o nosso cliente a vender para o cliente dele. E se a gente consegue fazer um bom trabalho nisso, o nosso cliente tem muito resultado e, como consequência, a gente tem muito resultado. Se eu faço você vender um apartamento de milhões de reais em um dia, não concorda que o meu trabalho vale muito? Então é exatamente isso que a gente quer fazer. E as câmeras são o olhar do artista nesse mundo virtual, dentro do 3D. As câmeras é o que vão fazer a gente gerar esse desejo para a pessoa comprar aquilo que a gente está ajudando o nosso cliente a vender. Em adição às câmeras, a gente precisa falar também sobre regras de composição. Isso aqui vai fazer parte da sua vida o tempo todo. O que são regras de composição? Cara, são leis matemáticas que elas estão no nosso subconsciente que fazem uma imagem ser bonita automaticamente, né? Se você errar as regras de composição, você vai perceber aquela imagem como esquisita, feia talvez, sem saber o porquê. E é o que o teu público, o teu cliente, o público do teu cliente também vai sentir, né? Então, a gente dominar essas regras de composição é muito importante. E aí eu separei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem a regra de simetria. O que é a simetria? É como se fosse um espelho, né? A gente pode dividir a imagem bem no meio, olha só, e daí a gente tem aqui um lado sendo o espelho do outro. Nesse caso aqui a gente tem tanto na vertical quanto na horizontal. Essa daqui, olha só, a gente pode dividir a imagem aqui no meio e a gente tem um lado balançando com o outro. A gente tem uma compensação. E é legal que quando você domina isso daqui, você pode começar a explorar novos horizontes. Foi o que o Wander fez nessa imagem, olha só. A gente também tem uma simetria. A linha do próprio edifício da arquitetura divide essa imagem bem no meio.
Só que de um lado a gente tem a construção e de outro lado a gente tem o entorno, né? Ali as vegetações, a natureza. Tem uma simetria aqui também, só que ela foi explorada de uma outra forma, né? A gente tem também as regras dos terços, né? Que é a gente dividir a imagem em mais ou menos 3 partes. Eu vou dividir no olho aqui. E daí a gente posiciona os objetos nos pontos de interesse, bem nos eixos. Olha só, essa luminária aqui, essa cadeira está posicionada bem no eixo, essa linha aqui do armário, né? A linha aqui da bancada, né? Então a gente está posicionando tudo nas regras dos terços. Essa imagem aqui, por exemplo, ó, perceba como que o edifício ele preenche 2/3 da imagem. Isso é incrível. Isso é incrível. Automaticamente a gente percebe isso aqui como, pô, cara, foi bem enquadrado, né? Foi bem enquadrado. Imagina se a imagem ela fosse, sei lá, assim. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha, mesmo que você não saiba explicar o porquê. A gente depois tem a proporção áurea. Essa é um pouco mais específica, é mais raro da gente usar. É aquela que faz uma espiral, né? Que o ponto de interesse ele fica nessa espiral, na mira dessa espiral. Essa aqui é uma regra matemática que está na natureza, né? Aquela sequência de Fibonacci. E a gente pode usar na arquitetura também. Aí a gente começa a entrar em alguns outros conceitos de composição de imagem que, cara, a gente precisa usar. E sempre que você puder, use nas suas imagens. Que é o conceito, por exemplo, de framing. É a gente pegar o nosso ponto de interesse, a nossa imagem, ou o nosso projeto, o nosso interior, ali um mobiliário, e colocar ele dentro de uma janela, né? O framing, ele é justamente isso. Perceba que todo esse entorno aqui, ele traz a sua atenção para o ponto de interesse que é a montanha, né? Ó, tudo que está ao redor, inclusive, é mais escuro, né? Faz a gente olhar para lá. O Ander fez a mesma coisa nessa cena aqui, ó, do Japão, né? Todas essas molduras fazem a gente olhar para lá. No caso aqui ele está usando um elemento natural, né? Uma árvore. Nessa outra imagem aqui também, olha só, a gente tem esses carinhas aqui que fazem a gente olhar para o centro da imagem, né? Então isso é muito importante. Aqui a gente tem até o DOF, né? Fazendo a gente olhar para a poltrona ali. Beleza? Outro conceito bem legal são as linhas guia. Usar elementos da arquitetura para guiar o olhar, né? Então olha só, a gente tem aqui todas essas linhas do teto levando a gente a olhar para onde? Para o fundo da imagem. Ele usou até a iluminação aqui, ó. Quando você olha para isso aqui, sem saber de nada do que a gente está estudando, é só uma foto bonita. É só um render brabo. Mas quando você disseca ele, tu vê, cara, tu acha mesmo que ele fez essa iluminação aqui ser sem querer? Ah, sei que acabou que caiu lá. Cara, isso aqui é proposital. Isso aqui é regra de composição, pra gente olhar para onde ele quer que a gente olhe. Por que a luz é tão importante? Simples, né, gente? Porque sem luz fica tudo preto, então não tem render. Você pode acertar todos os outros pilares. Se a luz fica tosca, vai ficar tudo tosco. Todo o conhecimento que você colocou de modelagem, de composição de materiais, de câmera, vai se perder se você não configurar bem as luzes da tua cena. E é com a luz que a gente vai também trazer o sentimento. Lembra do emocional? Né? É com a luz que a gente vai trazer o que eu quero para essa cena. Eu quero uma cena mais calma, mais quente, mais acolhedora, mais fria. O que eu quero ressaltar aqui do meu projeto? As cores, as formas, as sombras? Algum outro aspecto? É com a luz que a gente vai poder fazer isso. Como que eu configuro boas luzes? Qual é o jeito certo? Hierarquia. Eu coloquei aqui, ó, esse CSPF, que é a regra do céu, sol, ponto, fita, né? E você pode acessar essa aula aqui dentro da plataforma, tá? Ela tá lá dentro do MasterVis, em cenas internas. A gente tem esse aulão de iluminação que o Ander fez, em que ele ensina esse processo do céu, sol, ponto, fita, para você nunca mais errar a iluminação das suas cenas, tá? E quando a gente fala de iluminação, a gente precisa falar também de mood, né? O que é mood? Para quem é um termo que a gente está bem familiarizado, mas para quem está começando, né? Só para a gente definir aqui, a tradução de mood é humor, né? E no render, o mood é o clima daquela cena, qual é a sensação, o humor que a gente vai transmitir com aquele render brabo que a gente está criando. E cada clima carrega consigo um sentimento diferente, um mood diferente. E aqui eu separei algumas referências dos principais moods para os lançamentos imobiliários para o nosso mercado, né? A gente tem aqui o Overcast, que é esse dia mais nublado. E aqui, cara, vem você observar as referências. Como é que é a luz desse tipo de mood? Ela é bem branca, ela é espalhada, é uma luz
suave, ela não marca as coisas. Olha as sombras, tá vendo como as sombras ficam bem borradas, bem difusas, que a gente fala, né? Não são marcadas. Quase não dá pra ver as sombras. As cores do projeto, elas ficam bem fiéis, porque a luz branca, ela é o que rebate todas as cores. Então, o que é marrom vai ser marrom, o que for azul vai ser azul, o que for verde vai ser verde. Ela não distorce as cores, né? Mas cuidado, porque o Overcast também passa esse clima mais frio. É como se fosse um dia nublado lá fora, dá vontade de botar um casaco, né? Então, às vezes, a gente quer trazer aí, talvez com uma iluminação, a gente acender as luzes quentes para deixar esse aconchego e compensar a frieza desse mood, né? Um outro mood famoso que a gente tem é o Sunny Day, aquele diazão de céu. O que a gente vai observar nesse mood aqui? A gente vai observar o tom do céu. Olha como é um azul saturado. É um azul bem azul, é o céuzão de brigadeiro, né? A gente vai observar aqui também a sombra. Olha como é a sombra. A sombra, ela forma uma linha reta de tão marcada que ela é, porque o sol, ele tá a pino. É um sol forte, ele é intenso. Quanto mais intensa a fonte de luz, mais marcada vai ficar a sombra, né? Já no Overcast, as nuvens, como tá tudo nublado, elas servem como um softbox gigante. Ele é como se fosse um difusor dessa luz. Então ela se espalha muito mais, né? Já no dia de sol, a gente tem isso mais marcado, né? É excelente clima para fachada, para imagens de piscina, imagens de praia, né? Isso traz bem essa sensação assim de frescor, cara. Eu quero entrar nessa água aqui, isso gera desejo. Dificilmente, óbvio que pode, mas dificilmente a gente vai ter uma cena de piscina com tudo nublado, aquele negócio meio que parece que vai chover, meio trevas, né? Então isso é mais interessante. O Golden Hour é aquele momento do dia que o sol tá se pondo e fica tudo dourado, o céu fica laranja, as sombras, olha só, elas ficam bem arrastadas, tá vendo? Ficam compridas. Dependendo da intensidade, elas ficam bem marcadas também, olha só nessa referência, né? Elas ficam bem firmes, mas não tanto quanto o dia de sol, né? O Sunny Day. E é importante falar aqui também, né? A gente tem tipos diferentes dentro dos moods. Existem Golden Hour e Golden Hour, né? A gente tem o Golden Hour mais comercial, olha só esse exemplo. O sol, ele tá se pondo, mas ele não tá tão forte, não tá forte a ponto de eu perder informação na cena, a ponto de lhe roubar a atenção. Agora, a gente tem um Golden Hour que ele já é mais dramático, é artístico. Aqui, cara, é pra arrastar tudo, deixar tudo numa silhueta, luz contra, fica tudo escuro, lá fora fica tudo estourado, tudo dourado, amarelo, quente, sabe? Então é importante você levar isso em conta também, olha só como é bonito isso daqui, né? O grande protagonista dessa cena não é nem o empreendimento, não é nem a arquitetura, é o clima, é o mood, o céu, né? O sol se pondo, tá? E a mesma coisa acontece com o Blue Hour. Blue Hour é aquele momento do dia que o sol já se pôs, mas a noite ainda não está 100% escura. Então a gente fica com esse céu lilás, púrpura, é um azul escuro. É excelente para contrastar com a luz artificial mais quente, mais amarelada do projeto. Ó, esse projeto do Fran Silvestre, por exemplo, né? Fica incrível, né? Esse tipo de composição. Tá bom, gente? Então explorem bem esses moods. Ah, galera, eu acho que falar de fundamentos, dos pilares de ouro do Render Brabo, é uma das minhas coisas favoritas. E se você quiser continuar aprendendo, tem mais uma aula gratuita que você pode assistir clicando agora no link aqui embaixo na descrição. Não esquece também de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Dale Render!